Esta análise é baseada no Caderno de Estudos SPANP de 13, elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, todo mundo que estuda para concurso de educação já ouviu falar, mas que é cheio de detalhes, cheio de armadilha, a tal da gestão democrática. Isso mesmo. A gente ouve essa expressão o tempo todo, mas o que ela significa de verdade no dia a dia de uma escola pública? A nossa missão aqui vai ser montar esse quebra-cabeça, sabe, peça por peça. E usando o material do professor Lessa para entender não só o que a Constituição e a LDB dizem, mas o mais importante, como a FGV vai tentar derrubar o pessoal com isso no concurso da Assembleia de Rondônia. É isso aí. E o segredo aqui, né, não é virar um decorador de lei. A proposta do material é outra, é entender o espírito da coisa. Quando a gente entende a lógica por trás de um princípio como a gestão democrática, as pegadinhas da banca, elas perdem a força, sabe? Elas se baseiam na memorização pura. A gente vai focar na compreensão. É um conhecimento que fica, que faz sentido. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo de tudo. Essa ideia de que a gestão da escola precisa ser democrática, ela não surgiu do nada, né? Tem uma base legal muito forte. Onde é que essa história começa oficialmente? Começa lá no topo, na nossa lei maior, a Constituição de 88. Lá no artigo 206, inciso 6, ela crava isso. É um dos princípios do ensino no Brasil. O texto fala em gestão democrática do ensino público. É um comando direto. Um comando direto. Sim. E aí, depois, vem a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que é a grande lei da educação, e no seu artigo 3º, ela reafirma, palavra por palavra, esse mesmo princípio. Ou seja, não é uma sugestão, é uma ordem, tanto constitucional quanto legal. Certo. Então está na Constituição e na LDB, é a base de tudo, mas aí já me surge uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Quando a lei fala ensino público, ela está sendo literal? E as escolas particulares, como é que ficam nessa história? E essa é exatamente a primeira, a mais clássica, a pegadinha de boas-vindas da FGV. Ah, já começa assim? Já. O professor Lessa, no material, dá um destaque enorme para isso, a obrigatoriedade da gestão democrática, com todas as regras que a gente vai discutir, vale para o ensino público. Somente o público. Somente. Uma escola privada pode, e muitas fazem isso, por uma questão de qualidade pedagógica, adotar práticas democráticas, mas ela não é obrigada por lei. A FGV adora construir uma questão inteira de escrever um cenário lindo de participação numa escola particular e perguntar se ela está cumprindo uma obrigação legal. E a resposta é não. A resposta é não. Para a rede privada, é uma opção pedagógica. Para a rede pública, é um dever legal. Entendi. Esse detalhe já vale ouro. Agora, gestão democrática é um termo muito amplo. Como é que a lei traduz isso para a prática? O que impede que vire só um slogan bonito no papel? A LDB define o que é o mínimo indispensável para uma escola ser considerada democrática? Define, sim. E esse é o pulo do gato. O artigo 14 da LDB é a nossa referência. E o que é fascinante na abordagem da LDB, e o material do professor Lessa explora isso muito bem, é que ela não cria um modelo único de gestão democrática para o Brasil inteiro. Ela respeita a autonomia dos estados, dos municípios, ela delega a eles a criação das suas próprias normas. Ah, então cada estado pode fazer do seu jeito. Pode, mas com limites. A LDB estabelece o que a gente pode chamar de chão de fábrica da democracia na escola. São 2 pilares, 2 regras mínimas que são inegociáveis. Todo o sistema de ensino, seja estadual ou municipal, precisa garantir. E quais são? O primeiro é a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola, o famoso PPP. E o segundo é a participação das comunidades, tanto a escolar interna quanto a local, em conselhos escolares ou órgãos equivalentes. Sem esses 2 pilares, a Casa da Gestão Democrática não fica de pé. Isso me leva a outro ponto que o estudo menciona, o artigo 15 da LDB, que fala da autonomia da escola. Como essa autonomia, para criar regras, para gerir o dia a dia, como ela conversa com esses pilares obrigatórios que você mencionou. Uma coisa não entra em conflito com a outra?
Excelente pergunta, porque é justamente nessa tensão que a FGV trabalha. O termo que o caderno usa é perfeito: autonomia relativa. 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 A escola não ganha soberania, ela não vira um país independente. A lei fala em progressivos graus de autonomia, ou seja, um processo. A escola ganha autonomia pedagógica para definir seu currículo dentro das bases nacionais. Ganha autonomia administrativa para organizar seu funcionamento e financeira para gerir os recursos que recebe. Mas essa autonomia vive dentro das regras do sistema. É uma liberdade vigiada, sabe? Consegue dar um exemplo prático desse limite, para ficar bem claro? Claro, a escola tem autonomia financeira para gerir a verba do PDDE, o Programa Dinheiro Direto na Escola. Ela reúne o conselho e decide se vai comprar tinta, consertar o telhado ou adquirir livros. Isso é autonomia na prática. Ok. Agora, o diretor pode usar essa autonomia para, sei lá, contratar um professor por conta própria, fora do concurso público? Imagino que não. Jamais. Ele pode criar uma taxa de matrícula para complementar o orçamento? De jeito nenhum. A autonomia existe para executar a política educacional, não para criar uma política própria. É aí que a FGV testa o candidato. Fica bem mais claro assim. Se esses pilares e autonomia são a estrutura, a gente precisa falar das engrenagens, né? De quem faz a roda girar. O material do professor Lessa detalha as instâncias de participação. Vamos começar pelo mais famoso, o Conselho Escolar. Qual é a dele de verdade? O conselho escolar é o coração do sistema. Se tem uma expressão para tatuar na mente para a prova é órgão máximo deliberativo. Órgão máximo deliberativo? E cada palavra importa. Máximo porque, dentro da escola, suas decisões coletivas se sobrepõem em tese a uma decisão individual do diretor. E deliberativo é a chave. Ele não é um clube de amigos para dar opinião. Não é meramente consultivo. Deliberar significa decidir. 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 Ele delibera sobre o PPP, sobre o uso dos recursos financeiros, sobre as normas de convivência. Além de deliberar, ele também fiscaliza e consulta. E a composição dele reflete a ideia de democracia. Tem que ter gente de todo lado. Diretor, professores, funcionários, pais e também os alunos. Sim. Ok. Além do conselho, que parece ser o grande parlamento da escola, o guia cita outras 3 figuras importantes: o Grêmio Estudantil, a Associação de Pais e Mestres, a APM, e o Conselho de Classe. Muitas vezes a gente joga tudo no mesmo saco, mas imagino que a FGV adora explorar as diferenças, né? Adora é pouco, ela vive disso. Cada um tem o seu quadrado, sua função específica. Vamos começar pelo Grêmio. O ponto central dele, que é garantido por uma lei própria, a Lei 7.398 de 85, é a autonomia. 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 O Grêmio é a voz dos estudantes. A direção da escola tem o dever de apoiar, de ceder espaço, mas ela não pode interferir. Não pode dizer o que o Grêmio pode ou não pode pautar, sabe? Se o Grêmio decide organizar um debate sobre a qualidade da merenda, a direção não pode proibir. Autonomia é o conceito-chave. Certo. O Grêmio é a voz autônoma dos alunos. E a APM, a Associação de Pais e Mestres. Eu sempre imaginei que fosse só um comitê de pais para organizar a festa junina. Mas pelo que o material indica, é bem mais sério que isso. Muito mais. A APM, que em alguns lugares é chamada de caixa escolar, é a peça que resolve o quebra-cabeça financeiro. E aqui está a nuance que a FGV explora. A APM é uma pessoa jurídica de direito privado. Ah, ela tem CNPJ? Tem CNPJ, estatuto, conta em banco. Ela é, na prática, o braço executivo financeiro da gestão democrática. Vamos a um cenário prático. O Conselho Escolar, como órgão político, delibera. Vamos usar R$5.000 do PDDE para comprar novos dicionários. Quem efetivamente vai na loja, faz a cotação, paga e depois presta contas com nota fiscal, na maioria das vezes, é a APM. É ela que faz o trabalho braçal, digamos. Exato. Ela é a unidade executora. O conselho decide o quê, a APM executa o como. Nossa, essa separação é fundamental. Muda completamente a forma como a gente enxerga a gestão dos recursos. E para fechar esse quarteto, onde entra o conselho de classe? O conselho de classe tem um foco cirúrgico. Ele é exclusivamente pedagógico. Só pedagógico. Tó.
É a reunião dos professores de uma determinada turma com a equipe pedagógica para analisar o processo de ensino-aprendizagem. Ali se discute o desempenho dos alunos, as dificuldades, as metodologias que funcionaram ou não. O conselho de classe não vai discutir se a escola deve pintar o muro, nem vai aprovar o PPP. A pauta dele é a sala de aula. Entendi. Entender essa divisão de papéis e se blindar contra, 90% das questões sobre instâncias colegiadas. Se esses conselhos são um motor, a grande polêmica sempre parece ser quem está no volante. Isso nos leva direto para a questão da escolha dos diretores, que o material do professor Lessa trata como um campo minado para os candidatos. E é mesmo. Historicamente, a gente tem várias formas. A livre nomeação, que é a indicação puramente política, o concurso público específico para o cargo e a eleição direta pela comunidade. A eleição sempre foi a bandeira dos movimentos por democratização. Mas espera aí, se a comunidade escolar elege um diretor, isso não é a forma mais pura de democracia? Parece o caminho mais lógico. Parece. E é aí que mora o perigo jurídico. O guia do professor Lessa é muito preciso ao trazer a decisão do Supremo Tribunal Federal, a ADI 2997. O STF foi chamado a decidir sobre isso e entendeu que o cargo de diretor é um cargo em comissão, de confiança do chefe do executivo, seja o prefeito ou o governador. Portanto, uma lei que obrigue o chefe do executivo a nomear quem venceu a eleição, tirando dele a prerrogativa de nomear, seria inconstitucional. A eleição não pode suprimir o ato de nomeação. Quer dizer que a eleição direta é ilegal? Não exatamente. O que é considerado problemático é o modelo de eleição direta pura. A solução que a legislação mais recente e a jurisprudência apontam é o que o Plano Nacional de Educação, na sua meta 19, defende, o modelo híbrido. Modelo híbrido. É um caminho do meio, que busca equilibrar a competência técnica com a legitimidade democrática. E como funciona esse modelo híbrido na prática? Ele combina duas coisas. De um lado, critérios técnicos de mérito e desempenho. O candidato a diretor precisa provar que é capaz. Isso pode ser feito por meio de uma prova, uma avaliação de currículo, um curso de certificação em gestão. A parte técnica. Isso. E de outro lado, ele precisa do aval da comunidade, através de uma consulta pública. Ou seja, não basta ser bom tecnicamente, é preciso ter a confiança da comunidade que se vai liderar. E não basta ser popular, é preciso ter a competência comprovada. É a junção das duas coisas. E essa discussão toda, ela tem algum impacto prático além da forma de escolher o diretor? Digo, isso afeta o financiamento, por exemplo? Totalmente. E essa é a conexão final que o material faz e que é brilhante. O novo Fundeb, que é o grande cofre da educação básica, criou uma parcela de recursos que depende de resultados, o VAR. Certo. Para receber essa grana extra, os estados e municípios precisam cumprir algumas condicionalidades. E adivinha qual é uma delas? Imagino que tem a ver com gestão democrática. Exatamente. Comprovar que possuem uma gestão democrática ativa. E um dos critérios para essa comprovação é justamente adotar um processo de escolha de diretores que siga essa lógica do modelo híbrido. Ou seja, hoje, ter gestão democrática não é só um princípio filosófico, é critério para receber mais dinheiro. Isso muda o jogo. Uau! Isso amarra tudo. Então, depois de toda essa discussão, vamos fazer aquela revisão rápida e direta, um resumo de ouro com os pontos que o material destaca como essenciais para não cair nas armadilhas da FGV. Eu pergunto e você responde, pode ser? Manda. Primeira, gestão democrática é obrigatória para escolas particulares? Não, apenas para o ensino público, artigo 3º da LDB. Quais os dois pilares que a LDB exige de qualquer sistema de ensino, lá no artigo 14? Participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP e participação da comunidade nos conselhos escolares. A LDB obriga que os diretores sejam escolhidos por eleição direta? Não, ela silencia sobre a forma, delegando isso aos sistemas de ensino. Ela não proíbe, mas também não impõe. E qual modelo de escolha de diretores que a meta 19 do PNE aponta como ideal? O modelo híbrido, que junta critérios técnicos de mérito e desempenho com a consulta pública à comunidade escolar. Dúvida clássica.
O político no projeto político-pedagógico tem a ver com partido político? De jeito nenhum. É político no sentido da polis grega. Formação do cidadão para viver e atuar na sociedade. É sobre formar cidadãos, não filiados. E para fechar, o papel principal da APM, a Associação de Pais e Mestres. Unidade Executora Financeira. É uma pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ, que executa a gestão dos recursos financeiros da escola. Fantástico. Cobrimos a base legal, as engrenagens da participação e a grande polêmica sobre a escolha de gestores. Tudo com base no roteiro de estudos do professor Marcelo Lessa para o concurso da Alero. Dar uma ideia central de tudo isso é que a democracia na escola não é a ausência de regras, sabe? Não é uma bagunça onde cada um faz o que quer. É o oposto. É a construção de regras coletivas com compartilhamento de poder e, o que é mais importante, de responsabilidade. Para a FGV, vale lembrar de um ponto que o material reforça. O conflito de ideias, a divergência, quando ela acontece dentro de um conselho e é bem mediada, não é um problema. É o motor do crescimento da escola. Excelente fechamento. E para deixar uma provocação para quem nos ouve, o guia do professor Lessa tem uma frase marcante. Democratizar a informação é democratizar o poder. A reflexão que fica é, para além das estruturas que a gente discutiu aqui, como conselhos e eleições, quais são aquelas pequenas atitudes do dia a dia? Um mural transparente, uma reunião de pais bem conduzida, um diretor que publica as contas, que realmente distribui informação e constroem a democracia no chão da escola. Essa discussão aprofundada foi baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa. Para continuar a preparação, é fundamental consultar os materiais do projeto AleTurbo.